Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As 10 estátuas de pedra do céu eram escuras como breu e pareciam 10 deuses que suprimiam os demônios e monstros nas montanhas. Quando Zhao Yufei e Yu Tianyao escolheram seu próprio poder de transferência através do espaço, essas estátuas de pedra do céu ficaram mais fracas. Entre eles, o primeiro e o segundo não tinham luz e pareciam estar em sono profundo. Aqueles que poderiam ser chamados de estátua de pedra do céu tinham pelo menos 600 metros de altura. Os 3 primeiros atingiram mais de 900 metros e os 7 restantes atingiram entre 700 e 800 metros. Como a primeira e a segunda estátuas de pedra não tinham luz alguma, Zhao Feng mirou na terceira, mas não houve reação. Aquela estátua de pedra tinha uma intenção de energia mental afiada e elegante que parecia desdenhosa demais para atacar uma formiga. Meu talento é tão ruim comparado ao de Yu Tianyao e Zhao Yufei. Zhao Feng não desistiu e então tentou a 4ª estátua de pedra. Fracasso. 5ª, nenhuma reação. Falhou uma e outra vez. Zhao Feng se sentiu extremamente mal. Portanto, ele tinha a bênção do dragão de um prodígio esmagador e uma linhagem extraordinária, no mínimo ancestral. Suas chances de sucesso eram muito maiores que as de Xin Wen. Apenas a 9ª e a 10ª estátuas de pedra reagiram um pouco, mas quando as intenções das duas tocaram as de Zhao Feng, elas ficaram em silêncio absoluto e não reagiram. Depois de tantos fracassos, até Zhao Feng se sentiu derrotado. No entanto, ao pensar em como Xin Wen também havia fracassado, ele se sentiu equilibrado. O pequeno gato ladrão pulou no ombro de Zhao Feng e olhou para as estátuas de pedra do céu com uma expressão solene. Neste momento, dos 5 prodígios supremos, Yu Tianyao, Shi Shengtian, deusa Bingvei e Tantai Lanil receberam o poder de se transferir pelo espaço. Mais da metade dos 100 dragões verdadeiros havia conquistado essa glória. Sendo um prodígio extraordinário, cada ação de Zhao Feng chamava a atenção. Por que Zhao Feng ainda não recebeu uma intenção? Os olhos de um casal de verdadeiros gênios dragões brilharam e revelaram expressões de júbilo. Isso mesmo. Zhao Feng era uma estrela milagrosa que acendeu passo a passo e roubou a luz de outros gênios. Quem sabia quantas pessoas tinham inveja dele? A força de muitos gênios de primeira linha atingiu o nível de prodígio esmagador após receberem esse poder de transferência através do espaço. Se esse Zhao Feng não ganhar nada, sua força provavelmente cairá do top 20. Muitos gênios observavam cada ação de Zhao Feng, vendo sua expressão. Alguns até imaginaram que Zhao Feng não havia recebido a interação de nenhuma estátua de pedra. Esse Zhao Feng se valeu de métodos descarados para ganhar a posição de prodígio esmagador e agora não receberá nenhuma intenção. Isso é karma. O rosto da deusa Bingvei estava cheio de frieza e zombaria. Atrás dela havia uma grande deusa de gelo que estava acima de um lótus de gelo e emitia uma frieza arrepiante. Tudo num raio de 1 quilômetro da deusa Bingvei estava congelado e apenas seu domínio de gelo era suficiente para ferir pessoas normais do reino espiritual verdadeiro. Ela não sabia que o modelo que ela tinha já havia sido considerado por Zhao Feng antes, mas ele não o queria. Todos saiam do meu caminho. A deusa Bingvei gritou e se transformou em um bloco de gelo que disparou na direção de Zhao Feng. Onde quer que ela fosse, uma frieza congelante se espalhava e os outros verdadeiros gênios dragões saíam do caminho. Embora muitos deles tenham recebido o poder de transferência espacial e sua força tenha aumentado bastante, o poder de transferência espacial dos prodígios esmagadores era ainda mais forte e podiam derrotar instantaneamente os verdadeiros gênios dragões normais. 1 ou 2 reagiram tarde demais e foram tocados por uma corrente fria. Os 2 congelaram e queriam dizer algo, mas perceberam que estavam completamente congelados e não conseguiam se mexer. Até as figuras atrás deles estavam paralisadas. Prodígios esmagadores são prodígios esmagadores no final. Ninguém abaixo do rank Senhor Verdadeiro provavelmente pode bloquear o poder de gelo da deusa Bingvei. Muitos gênios olhavam para a deusa Bingvei com respeito e cautela. Não é bom que o alvo dela seja o irmão Zhao Feng. A expressão de Zhao Yufei mudou enquanto ela disparava no ar como um pardal. Após receber o poder de transferência espacial, o nível de energia mental e a compreensão da habilidade de Zhao Yufei aumentaram consideravelmente. Seu cultivo atingiu os estágios iniciais do rank místico verdadeiro. Em termos de velocidade, Zhao Yufei não era mais lenta que a deusa Bingvei. 2 beldades dispararam na direção de Zhao Feng ao mesmo tempo e essa cena deixou os outros verdadeiros gênios dragões atordoados. Todos podiam sentir a intenção assassina da deusa Bingvei. A inimizade entre Zhao Feng e a deusa Bingvei começou na primeira rodada e se estendeu até agora. Depois de receber o poder de se transferir pelo espaço, a força da deusa Bingvei aumentou substancialmente e se ela realmente quisesse matar Zhao Feng estaria em perigo. Eu falhei novamente. A intenção da terceira estátua de pedra está enfraquecendo e logo desaparecerá. Zhao Feng olhou para as estátuas de pedra,
mas falhou mais uma vez. Neste exato momento, Zhao Feng sentiu uma fria intenção assassina que congelou seu coração. Olhando ao redor, ele viu a deusa Bingvei avançando com sua figura, liberando gelo por todos os lados. A força da deusa Bingvei dobrou. Se ela vier, talvez eu não consiga resistir a 3 movimentos. O coração de Zhao Feng apertou e ele decidiu tentar uma última vez. Se isso falhasse novamente, Zhao Feng teria que escolher entre as outras estátuas de pedra. Nesse momento, a energia mental, o poder e o foco de Zhao Feng se combinaram e ele entrou em um estado místico. Combinação de energia mental, poder e foco. Em sintonia com a natureza. A aura de Zhao Feng parecia ser uma só com o céu e a terra. Imediatamente depois disso, ele colocou toda a sua energia no olho espiritual de Deus e então usou sua mais forte intenção de energia mental para tentar interagir com as estátuas de pedra do céu. O olho esquerdo de Zhao Feng acelerou de repente e a aura do olho espiritual de Deus também foi liberada. Naquele instante, todos os gênios da linhagem dentro da arena flutuante, incluindo a deusa Bingvei, que estava se aproximando, sentiram sua linhagem tremer. A deusa Bingvei ficou surpresa, mas não levou isso a sério e continuou avançando em direção ao imóvel Zhao Feng. Diante de sua visão, o jovem de cabelos azuis que originalmente era um ponto começou a ficar maior. Ela estava se aproximando. A aura da era antiga. Poderia ser. Uma voz antiga e fria soou na mente de Zhao Feng com surpresa. Se alguém prestasse atenção, perceberia que a aura desbotada da terceira estátua de pedra subitamente ressurgia. A terceira estátua de pedra celeste era um especialista de uma raça diferente, vestido com escamas negras. Seus olhos eram azuis e pareciam um buraco sem fundo. Ele segurava uma alabarda de dragão azul e estava montado em um dragão demoníaco feito de fumaça negra. Ao seu redor, havia uma chama ardente que exalava uma fumaça negra. Olhando de longe, ele parecia um senhor do inferno enquanto observava os céus. Este senhor demônio do inferno de repente emitiu uma luz e pareceu sair da escuridão sem limites. Nesse instante, inúmeras auras das estátuas de pedra congelaram e pareceram se curvar diante dele. Ao mesmo tempo, Zhao Feng interagiu com sucesso com a intenção de energia mental do Senhor do Inferno. Não é de se admirar. Embora a grande era antiga tenha terminado, o poder das linhagens desoladas continua com a existência do universo. Até mesmo ser capaz de lutar com um ser como este é a minha glória. Uma voz dominante soou na mente de Zhao Feng. Zhao Feng sentiu que a deusa Bingvei estava a menos de 1 quilômetro dele e não conseguiu mais se conter. Embora soubesse que o senhor da estátua de pedra do inferno poderia ter pensado que ele era outra pessoa, contanto que recebesse o poder de se transferir pelo espaço, ele estava feliz por ser assim. Zhao Feng, seu bastardo, morra! A deusa Bingvei exclamou, e suas mãos criaram uma fênix de gelo que congelou tudo em um raio de 1 quilômetro. Naquele instante, tudo num raio de 1 quilômetro se tornou um mundo de gelo. O frio terrível fez com que os gênios, incluindo alguns da geração mais velha, se comovessem. O poder de batalha da deusa Bingvei é até um pouco mais forte do que o do estágio inicial do rank Senhor Verdadeiro agora. Que tipo de seres eram os donos dessas estátuas de pedra? Todos que assistiam ficaram surpresos com a força da deusa Bingvei. Zhao Feng sentiu um frio envolver suas pernas e seu sangue quase congelou. Neste exato momento, um elenco de mais de 900 metros desceu sobre a arena flutuante. A figura magnífica era como um senhor do inferno que liberava vapores negros e estava montado em um dragão demoníaco. Vapores de fumaça negra cobriam o céu. Meu Deus, que tipo de ser é esse? O dono desta estátua de pedra pode ter sido um deus nos tempos antigos. Os corações dos soberanos no palco saltaram. Muitos gênios na arena flutuante não conseguiam respirar e as figuras atrás deles tremiam. Isso é! A deusa Bingvei avançou e direcionou um jato de gelo em direção a Zhao Feng. Embora seu ataque tivesse sido enviado, ele foi interrompido por uma poderosa aura demoníaca que nem lhe deu a ideia de resistir. Vai se ferrar. Zhao Feng sentiu como se um poder misterioso tivesse sido adicionado a ele e instantaneamente derreteu o gelo sobre ele. Num piscar de olhos, Zhao Feng chutou o estômago da deusa Bingvei e esta cuspiu um bocado de sangue enquanto era arremessada para longe. Um borrão brilhou antes que ela pousasse. Um jovem de cabelos azuis desceu do céu e a esmagou sob seus pés como um deus demoníaco. A velocidade de Zhao Feng naquele momento era tão rápida que alguns verdadeiros senhores nem conseguiam vê-lo se mover. A deusa Bingvei estava atordoada. A intenção de energia mental daquela estátua de pedra celeste era incrivelmente poderosa. Embora o dono tivesse caído, a intenção restante ainda deu a Zhao Feng um poder misterioso. Cada uma das estátuas de pedra representava um mito, um conto, uma lenda. Entre eles, havia vários níveis que variavam de dezenas de metros a 100 metros e 300 metros a mais. As mais altas estátuas de pedra celeste alcançavam quase 1000 metros de altura,
quando seus donos estavam vivos, seu poder era imensurável. Mesmo depois de caírem, ainda conseguiam descer através da passagem do espaço e do tempo. O elenco de personagens de Zhao Feng foi sem dúvidas um dos mais fortes. A figura gigante, de escamas negras e parecida com um demônio, atrás dele fez as outras figuras próximas tremerem. Por exemplo, a figura da deusa de gelo Bing Wei continuou tremendo e o poder que ela podia utilizar diminuiu significativamente. Ridículo, esse bastardo! O rosto da deusa Bing Wei se encheu de humilhação. Quando ela olhou para cima, viu que estava no meio das pernas do jovem de cabelos azuis e Zhao Feng nem se importou com ela. Em vez disso, a compreensão brilhou em seus olhos enquanto ele permanecia imóvel. O poder de transferência de espaço continha informações e poder que eram centenas ou milhares de vezes mais profundos do que sua herança relâmpago. O problema é que essa informação e poder estavam bloqueados no gênio sobre o qual eles se voltavam, então não importava o quão profundo fosse o poder, os gênios conseguiam compreender uma pequena parte dele. Que vontade poderosa, habilidade de batalha e uso de força. Zhao Feng apenas tocou nessa informação e ficou atordoado. Entretanto, o elemento desta estátua de pedra do céu não era o mais compatível com Zhao Feng, mas seu poder e aura ainda podiam ajudar o estado de energia mental de Zhao Feng. Em pouco tempo, o nível de energia mental de Zhao Feng aumentou muito e se aproximou do pico do rank místico verdadeiro. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, o lago congelado começou a derreter e uma ondulação de água se estendeu por 2,9 metros. O tamanho do lago congelado estava conectado ao nível de energia mental de Zhao Feng. O nível do rank humano verdadeiro estava dentro de 1 metro, o rank místico verdadeiro dentro de 3 metros e depois de 3 metros deveria estar o nível de energia mental do rank senhor verdadeiro. Zhao Feng sentiu que seu olho espiritual de Deus tinha uma aura próxima à da estátua de pedra do céu atrás dele, como se viessem da mesma aura. Zhao Feng, seu bastardo sem vergonha. A deusa Bing Wei mordeu os lábios com humilhação e queimou seu ki do espírito verdadeiro enquanto avançava em direção a Zhao Feng, queimando com uma chama de gelo. Queimando seu ki do espírito verdadeiro. Zhao Feng deu um pulo de susto. A chama de gelo lhe deu a sensação de que poderia destruir a vida dentro de suas duas pernas. O pé de Zhao Feng atingiu o rosto da deusa Bing Wei e sua figura perfeita foi lançada voando mais uma dúzia de metros enquanto ela cuspia um bocado de sangue no ar. Quando a deusa Bing Wei pousou no chão, seu rosto de jade tinha uma marca vermelha de pé e queimava. Os verdadeiros gênios dragões na arena flutuante ficaram chocados. Eles viram a deusa prodígio Bing Wei ser pisoteada por Zhao Feng e depois atingida bem no rosto. Se não fosse pela força do palácio de gelo místico, eu já a teria matado. Zhao Feng estava se sentindo frustrado e um brilho de intenção assassina apareceu em seus olhos. A deusa Bing Wei queimando seu ki do espírito verdadeiro e criando aquela chama de gelo lhe deu uma sensação perigosa. Bing Wei, não seja precipitada. A rainha do gelo mística exclamou do lado de fora da arena antiga. Ela viu a intenção assassina brilhar no rosto de Zhao Feng e se não fosse pelo fato de que este estava calmo e não tinha perdido a cabeça, a deusa Bing Wei não teria acabado nesse estado. Neste momento no tempo, o olhar da multidão pousou nele e na estátua de pedra do céu, com mais de 900 metros de altura, que estava atrás dele e se destacava entre as demais. A figura de sombra de pedra dos outros verdadeiros gênios dragões estava a apenas dezenas ou centenas de metros. Até mesmo Yu Qianyao e Zhao Yufei tinham apenas 200 ou 300 metros de altura. Isso significava que a quantidade de benefício obtida por Zhao Feng era muito maior do que a dos outros. Será que esse Zhao Feng conseguirá chegar ao primeiro lugar? Alguns espectadores não conseguiram deixar de dizer. Do outro lado da arena flutuante, a aura, a bênção do dragão e a figura da estátua de pedra de Zhao Feng pareciam suprimir esta geração e até mesmo alguns dos soberanos estavam curiosos para saber se Zhao Feng conseguiria mudar a posição de Yu Qianyao. Talvez. Este reunião sagrada do dragão verdadeiro é extremamente estranho e o objetivo da última rodada não é a classificação. O vice-lorde do palácio de pele bronzeada disse e começou a pensar. Zhao Feng, você realmente não me decepcionou. Yu Qianyao riu em vez de ficar mal-humorado. O sangue dentro dele pareceu ferver e uma poderosa intenção de batalha surgiu dele e se fundiu com a figura de 300 metros de altura atrás dele. Embora a figura por trás de Yu Qianyao não fosse tão poderosa quanto a de Zhao Feng, seu nível de energia mental e crença permitiram que ele fosse mais compatível com o poder de transferência através do espaço e, portanto, tivesse maior controle. Sozinho no céu, Yu Qianyao voou e forçou todos os gênios próximos a recuar. Em termos de vontade e intenção, ele superou a intenção de espada mais forte da reunião sagrada do dragão verdadeiro em mais de 10 vezes. Só com essa intenção ele poderia ferir gênios da primeira divisão. Nesse momento, Tantai Laniui, Shi Shengtian, a deusa Bing Wei e companhia ficaram todos atordoados.
Ninguém imaginaria que a verdadeira força de Yu Tianyao fosse tão grande e tivesse a capacidade de destruir tudo em seu caminho. Não havia como se defender e ele usou uma ofensiva incomparável para esmagar todos em seu caminho. Diante dessa crença confiante, o coração de Zhao Feng tremeu e quase foi pressionado pelo oponente. O novo prodígio esmagador desta era, venha e lute. Zhao Feng sentiu que a estátua de pedra do céu atrás dele lhe dava um poder dominante. Ao mesmo tempo, um trono de gelo e uma figura apareceram atrás de Zhao Feng. Desta vez, havia uma coroa na figura e ele segurava uma espada negra. Com o poder de transferência através do espaço, a linhagem de Zhao Feng obviamente se fortaleceu. Dragão furioso do relâmpago de gelo. Zhao Feng exclamou e enquanto seu cabelo azul voava, o mundo ao redor foi envolvido em raios e gelo, o suficiente para matar pessoas normais do ranking místico verdadeiro. Um dragão caótico foi formado de gelo e relâmpagos e parecia ser um pouco semelhante ao dragão negro demoníaco sob a estátua de pedra, mas o poder do gelo e dos relâmpagos era mais caótico. Sozinho nos céus. Dragão furioso do relâmpago de gelo. Os dois poderes aterrorizantes se chocaram e quase chegaram perto do pico do poder do ranking Senhor verdadeiro, enquanto se chocavam fortemente e enviavam ondas de rádio por 4 ou 5 metros. Gritos vieram da arena flutuante enquanto alguns gênios azarados eram mortos ou feridos no confronto entre os dois. A troca entre os dois prodígios supremos deixou os outros verdadeiros gênios dragões perplexos, que rapidamente desviaram. A arquibancada da antiga arena começou a discutir. Depois de levar um golpe na cabeça de Yu Tianyao, Zhao Feng foi forçado a recuar dezenas de metros e forçou o sangue de sua garganta a descer. Afinal, seu cultivo e base eram inferiores aos de Yu Tianyao. Se não fosse pela vantagem de poder se transferir pelo espaço, ele não teria sofrido apenas ferimentos leves. A figura de Yu Tianyao recuou e seu corpo ficou congelado e dormente, incapaz de atacar pela segunda vez. Nesse momento, os dois sentiram que o oponente era problemático e se encararam, mas nenhum deles fez nenhum movimento. Zhao Feng chegou ao ponto em que pode enfrentar Yu Tianyao de frente. O coração de Motiani acelerou. Inúmeros verdadeiros gênios dragões na arena flutuante se afastaram de Zhao Feng e Yu Tianyao, com medo de serem feridos por eles. Um tremor estranho e uma poderosa transferência através do espaço interromperam repentinamente Zhao Feng e Yu Tianyao. A sétima estátua das 10 pedras celestiais desceu uma figura de 700 metros até Xin Wen. Até aquele cara apareceu. Vou soltar meus ossos também. Uma risada soou na cabeça de Xin Wen. Atrás de Xin Wen estava um daoísta vestido de roxo com uma nuvem de chamas roxas acima de sua cabeça e um touro flamejante desconhecido abaixo de seus pés. Sucesso! Xin Wen finalmente revelou uma rara expressão de alegria. Em situações normais, ele não tinha talento nem linhagem, então era difícil para ele interagir e se comunicar com as 10 estátuas de pedra celeste. Entretanto, com Zhao Feng liderando o caminho, ele finalmente conseguiu se comunicar com um. Quando Xin Wen recebeu o poder de se transferir pelo espaço, a situação na arena flutuante mudou mais uma vez. A aura de Xin Wen atingiu um nível não muito mais fraco que a de Zhao Feng e Yu Tianyao, mas ainda era muito mais forte que a dos prodígios esmagadores normais. 3 vias. Os soberanos no palco olhavam com interesse. O vice-lorde do palácio, de pele bronzeada, murmurou: esta terceira rodada não parece determinar a classificação, mas sim uma bênção. O que acontecerá a seguir? Enquanto ele pensava, a arena flutuante mudou de repente. Uma sombra de herança tinha sinais de condensação e estendia uma porta em direção à antiga arena. O que está acontecendo? Como é que a herança está se conectando tão rápido? A reunião sagrada do dragão verdadeiro ainda não terminou, mas uma herança foi conectada. A antiga arena explodiu em caos. Entendo. A classificação é basicamente decidida pela bênção do dragão da segunda rodada e esta rodada é sobre a competição para entrar nas heranças. O vice-lorde do palácio percebeu. Mais de uma dúzia de sombras de herança apareceram acima da antiga arena. Um deles começou a condensar e em seu cenário palácios e animais podiam ser vistos vagamente. Uma porta brilhante surgiu dessa sombra hereditária e se conectou à antiga arena. Dito de forma mais precisa, conectado à arena flutuante. Com um pop, uma escada larga o suficiente para uma pessoa apareceu na arena flutuante e se conectou à porta brilhante. No final da escadaria estava a porta brilhante e essa cena deixou os espectadores surpresos. O quê? As heranças já começaram a se conectar. Muitos verdadeiros gênios dragões, incluindo Zhao Feng, ficaram surpresos. Eles pensaram originalmente que ainda precisavam passar por algumas lutas antes que as heranças fossem conectadas, mas nesta reunião sagrada do dragão verdadeiro, a arena antiga assumiu o controle e tudo se tornou imprevisível. Tão rápido! A herança do legado celestial ainda não apareceu. A expressão de Xin Wen mudou ligeiramente enquanto ele olhava para o céu. As heranças começaram a se conectar, mas a herança do legado dos céus não apareceu,
e muitas pessoas se sentiram um pouco arrependidas. Entretanto, pensando bem, qualquer uma das 4 grandes heranças só aparecia uma vez a cada 1000 anos, e esta reunião sagrada do dragão verdadeiro, a herança da lua escarlate e a herança do gelo místico apareceram, embora a primeira tivesse sido roubada. Nesse momento, os verdadeiros gênios dragões prenderam a respiração enquanto olhavam para a porta. A escada começou a se estender e finalmente se conectou com a porta. Olhando a olho nu, a escada e a porta pareciam ser algo entre o físico e o vazio. Esta é a herança da escadaria do norte e não é ruim entre as heranças que surgiram. É pelo menos melhor do que aquelas controladas pelos 10 grandes clãs. É um pouco lamentável que a herança do legado do céu não tenha aparecido, mas nada é certo até o último momento. Os soberanos no palco discutiam com olhos brilhantes. Na reunião sagrada do dragão verdadeiro desta geração, recordes de todos os tipos foram quebrados. Embora a herança do legado dos céus não tivesse aparecido, o futuro ainda era brilhante. Rápido! Embora não seja uma das 4 grandes heranças, o número daqueles que podem entrar nelas é limitado e não poderemos entrar. Alguns verdadeiros gênios dragões exclamaram na arena flutuante e avançaram em direção à herança das escadas do norte. No começo eram 2 ou 3, mas no final já passamos de 1 dúzia. Um gênio subiu as escadas e correu em direção à porta brilhante. 2 verdadeiros gênios dragões passaram pela porta brilhante, mas passaram direto por ela e ficaram atordoados. O gênio que correu escada abaixo entrou com sucesso pela porta e desapareceu. Então, você tem que entrar pelas escadas. Os gênios que estavam por trás perceberam que todos começaram a correr em direção à escada, mas ela só cabia uma pessoa de cada vez e elas precisavam andar firmemente para que pudessem ser convertidas e aceitas na herança. Neste ponto, dezenas de verdadeiros gênios dragões lutaram entre si para seguir este caminho. Neve, sol, ar escaldante. Lâmina cruel das 9 luas. Técnica espacial fantasmagórica. Um verdadeiro gênio dragão após o outro usou suas habilidades ou técnicas e seguiu em direção ao caminho solitário que levava à porta da herança. Só de pensar que a escada tinha a largura de uma pessoa, mas mais de 1 dúzia de gênios estavam competindo por ela, dava frio. Espadas, luzes de lâminas, palmas, relâmpagos, vento e até mesmo figuras de estátuas de pedra sacudiam o local próximo à escadaria. O corpo de um dos verdadeiros gênios dragões foi rasgado em pedaços e ele foi morto, e outros 2 ficaram gravemente feridos. Matança sem emoção. Em pouco tempo, esses verdadeiros gênios dragões ficaram com os olhos vermelhos. Isso foi 10.000 vezes mais cruel do que qualquer outra competição. A última rodada consiste em fazer os verdadeiros gênios dragões lutarem entre si para ver quem pode receber a herança. Tudo se baseia na habilidade e não há regras. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Claro, havia apenas um pouco mais de 1 dúzia de verdadeiros gênios dragões lutando naquele momento e muitos outros estavam esperando. Os 5 prodígios esmagadores ou gênios de primeira linha tinham objetivos mais altos e queriam entrar em heranças melhores ou até mesmo nas 4 grandes heranças. Cerca de metade do tempo que levaria para fazer chá depois. A porta das heranças da escadaria do norte começou a desbotar e finalmente desapareceu. 5 lugares. Não, enquanto essas pessoas lutassem, a energia que sustentava a herança das escadas do norte também seria gasta. Os olhos de Zhao Feng eram precisos. Toda vez que alguém entrava pela porta, a luz diminuía e ficava mais instável. Além disso, com o passar do tempo, a porta brilhante também consumiria energia. O número de vagas era limitado, e Zhao Feng achou difícil imaginar quantos gênios cairiam para receber uma herança. À medida que a herança da escadaria norte desaparecia, outra sombra de herança se conectava com a arena flutuante. Como eles eram mais experientes dessa vez, havia de 10 a 20 pessoas esperando. Gritos, uivos e sons de batalha enchiam esta área. Neste momento a competição era principalmente entre os verdadeiros gênios dragões com classificações mais baixas, acima do nível 50 ou mais. Os 5 prodígios esmagadores e gênios de primeira linha não se mexeram. Em apenas alguns instantes, 2 ou 3 entraram com sucesso na segunda herança e a porta brilhante desbotou pela metade. Nesse momento, uma figura afiada chegou nas nuvens e parecia ter a capacidade de penetrar no espaço e no tempo. Os verdadeiros gênios dragões sentiram seus corações saltarem como se tivessem sido perfurados por 10.000 espadas. Eles não conseguiram deixar de olhar para o céu e vagamente viram um pavilhão da espada celestial que emitia raios de luz de espada. Essa é a herança das 7 espadas. Os 9 soberanos no palco exclamaram enquanto revelavam olhares de alegria. A herança das 7 espadas ficou em segundo lugar entre as 4 grandes heranças, ficando abaixo apenas da herança legado dos céus. Quando a herança das 7 espadas desceu, ela imediatamente empurrou a herança que estava conectando. A herança de conexão começou a desaparecer e depois desapareceu da arena antiga. Que herança das 7 espadas dominante? Acabou de destruir outra herança.
Os verdadeiros gênios dragões abaixo assistiram com surpresa e seu sangue começou a ferver. Assim como 20 a 30 heranças dos 7 dragões verdadeiros, a maioria deles cultivando no dão da espada avançou furiosamente. Matar! Vai se ferrar! Aqueles que me pararem morrerão. 20 a 30 gênios dragões verdadeiros lutaram cauticamente. Foi uma cena aterrorizante. Depois de receber o poder de se transferir pelo espaço, todos esses verdadeiros gênios dragões tinham pelo menos a força de um rank místico verdadeiro e a maioria deles estava nos estágios iniciais ou superiores. Entre eles estavam Xia Xianshan e Kang Yueyui. As luzes das espadas brilharam e montanhas foram reduzidas a cinzas. Se um humano de nível humano normal passasse por ali, seria despedaçado como um pedaço de papel. A ofensiva daqueles que treinam o dão da espada é aterrorizante. Esses 20 a 30 combinados podem até matar um prodígio esmagador. Zhao Feng pensou. Ele examinou a herança das 7 espadas e começou a pensar. A herança das 7 espadas foi classificada acima da herança da lua escarlate e da herança do gelo místico. Se eu quiser obter a essência da herança das 7 espadas, meu ataque será devastador e poderá cortar 10.000 habilidades com uma espada. Zhao Feng ficou um tanto comovido. Com sua capacidade de compreensão, não era impossível para ele treinar o dão da espada. Mas esse pensamento logo foi derrotado por Zhao Feng. Meu núcleo é o dão da alma. Este é o melhor suplemento para o olho espiritual de Deus. Embora o dão da espada seja forte, ele se concentra no ataque e tem uma defesa fraca. Zhao Feng desistiu desse pensamento. Este mundo tinha muitos poderes e técnicas. Seu ataque podia ser forte, mas não conseguia compensar suas fraquezas. Por exemplo, a deusa Bingwei e Xi Shentian eram a ruína dos cultivadores de espadas. Ambos tinham uma defesa forte, e a deusa Bingwei conseguia congelar o oponente antes que ele se aproximasse. Xi Shentian podia usar seu domínio da gravidade e pressionar o oponente imediatamente, impedindo-o de usar nem 50% de sua força total. A competição pela herança das 7 espadas era acirrada. Os gênios que treinavam a espada não se limitavam a Kang Yueyui e Xia Xianshan. Havia outros oponentes ainda mais fortes que eles. Até Tuoba Qi, de uma das 3 famílias dos olhos, entrou na competição. Se eu for capaz de receber o núcleo da herança das 7 espadas e fundi-lo com meu olho celestial perfurante, mesmo prodígios incomparáveis podem não ser páreo para mim. Os olhos de Tuoba Qi brilharam, e uma perfuração invisível cortou a garganta do oponente. Tuoba Qi foi o primeiro a entrar na herança das 7 espadas. Irmã Yueyui, seu talento no dão da espada é melhor que o meu. Eu vou bloqueá-los, você entra primeiro. Xia Xianshan queimou seu Qi do espírito verdadeiro e bloqueou os gênios dragões verdadeiros próximos com um arco de luz de espada brilhante. No entanto, isso significava que ele também seria atacado por vários outros gênios da espada e imediatamente cuspiria um bocado de sangue. Kang Yueyui olhou com gratidão para Xia Xianshan antes de entrar na herança das 7 espadas. Xia Xianshan ficou gravemente ferido, pois muitos dos gênios que o atacavam haviam compreendido a intenção da espada. A porta da herança das 7 espadas se fechou. Não que não houvesse energia suficiente, ela simplesmente se fechou automaticamente. Só há 2 vagas para a herança das 7 espadas. Os gênios que lutavam abaixo rugiram de má vontade enquanto observavam uma das 4 grandes heranças, a herança das 7 espadas, passar por eles. Fim dos capítulos do 381 ao 383. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.